Olá, meu nome é Priscila Souza de Oliveira Silva, eu sou do Polo de Aracruz e eu vou estar apresentando a documentação que eu desenvolvi durante esse período na disciplina de Projeto Cliente-Servidor. Como eu já falei, o objetivo da apresentação é mostrar todo o trabalho que eu desenvolvi durante o período e apresentar qual foi o espaço no qual o meu trabalho foi desenvolvido. Então, eu tenho aqui o projeto Cardápio Digital e um minimundo. O nome do projeto é Cardápio Digital. E o meu minimundo, no caso, a ideia que é desenvolver um sistema para um restaurante que ele deseja automatizar todo o seu fluxo. Atualmente, o registro de pedidos do cliente, o acompanhamento do pedido, até mesmo o fechamento da conta, tudo é feito de uma forma muito convencional e manual. Então, a ideia é a gente trazer um pouquinho mais a tecnologia para esse cenário. Aqui a gente tem os requisitos funcionais, que o primeiro eu coloquei alguns requisitos aqui, que era registrar os pedidos realizados, registrar novos itens do cardápio, guardar o histórico de pedidos do restaurante com seus respectivos valores e notificar o cliente quando o prato estiver pronto. Os requisitos não funcionais. O sistema controlará o status de mesa, o sistema calculará o preço total do pedido, o sistema deverá estar alocado em uma rede própria do estabelecimento, não haverá diversos usuários, apenas 2 módulos de usuário comum e administrador, e o perfil do usuário comum não poderá ver o saldo e o consumo, apenas registrar os pedidos, mudar o status da mesa e enviar as notificações. O diagrama de casos de uso, né? Como eu disse, a gente tem 2 atores nesse sistema, que é o administrador e o usuário comum. O administrador poderá realizar todas as funções e o usuário comum apenas uma. O administrador pode realizar pedido, cadastrar o cardápio, consultar o histórico. O usuário comum, obrigatoriamente, apenas realizar o pedido. Aqui temos a descrição do caso de uso, né? E então, o primeiro caso de uso, realizar pedido, é que nesta área do sistema, tanto o administrador como o usuário comum poderá realizar os pedidos, porém, essa função será usada obrigatoriamente pelo usuário comum. O administrador tem acesso caso tenha alguma emergência ou alguma situação atípica. Cadastrar o cardápio nessa área do sistema. Apenas o administrador poderá cadastrar ou alterar novos itens do cardápio e o usuário comum verá apenas o cardápio já atualizado. Consultar o histórico. Nessa área do sistema, apenas o administrador poderá consultar as informações de consumo por mês e do valor que foi consumido por mês. Temos aqui também o diagrama de classe, né, com as tabelas de cadastrar pedido, cadastrar mesa, usuário, histórico, cadastrar cardápio e status da mesa. O diagrama de sequência com todo o fluxo desde da realização do pedido até o fechamento da conta, que é o núcleo do sistema em si, é esse fluxo. Temos aqui também o diagrama de cera, que ele analisa todos os cenários, tanto das mesas, cardápio, dos itens do cardápio e do pedido e dos funcionários. Falando um pouquinho do banco de dados, de acordo com o nosso diagrama de classe que eu apresentei, cheguei a essas tabelas, cada um com o seu tamanho em bytes. Então, a gente prevejo um total de 318 bytes do banco vazio. E a tendência de crescimento. Então, nessas tabelas acima foi estimado o tamanho inicial de 318 bytes do banco. Colocando que o restaurante tem um total de 45 itens e com a média de 250 pedidos realizados por mês, eu cheguei a essa fórmula de cálculo para poder a gente estar medindo a tendência de crescimento do banco, que é o tamanho inicial da tabela de cadastro de cardápio, vezes o número de itens do cardápio, mais o tamanho inicial da tabela de pedido, vezes o número de pedidos realizados. Então, a gente tem aí uma tendência de 32,8 KB por mês, né, de crescimento. E com essas informações, então, já que a gente tem as informações do crescimento mensal, a gente consegue chegar a 393,6
KB por ano. Então, a tendência do nosso banco é crescer 393,6 KB por ano ou 32,8 por mês, tendo como nosso cenário esses dados, 45 itens no cardápio e um fluxo de 250 pedidos realizados no mês. Aqui também temos o padrão MVC, que ele apresenta as 3 camadas, né, de visualização, controle e modelo. A de visualização, no caso, é a camada que vai interagir com o usuário, e essa camada não tem conhecimento do que está acontecendo por trás. A função dessa camada é trazer para o usuário todo o retorno de um processo que ocorreu nas 2 outras camadas. A camada de controle é a camada que é um elo, né, que une as 2 camadas de visualização e a camada que realmente vai processar todos os dados e retornar um resultado. E a camada modelo é a camada responsável por processar todos os dados enviados via a camada de visualização e retornar o resultado para a camada inicial. Até aqui tem a etapa 1, né, do trabalho que o professor solicitou, que é a parte 1 do trabalho, que é em si a documentação, os diagramas e as informações do minimundo. E aqui a gente já entra no contexto da parte 2 do trabalho, que foi a apresentação com a webconferência, onde eu apresentei as telas do sistema para o Gabriel, e eu vou estar apresentando um pouquinho mais para vocês. Então, começando aqui com o nosso usuário comum, o usuário comum, seja o garçom ou qualquer outro funcionário do estabelecimento, ele vai logar no sistema com o nome do usuário e a senha, e aí ele vai entrar nessa tela aqui. No caso, o cliente vai também ver essa interface e ele vai poder selecionar os itens do cardápio de acordo com a categoria. Então, a gente tem a categoria de caldo, massa, sobremesa, bebidas, entre outros. Eu usei 2 exemplos aqui, de caldo e de massa, né? Que aí, dependendo da categoria que o cliente colocar, ele vai trazer os itens que estão relacionados a essa categoria. No caso, caldo verde, que algumas informações que já tem aqui. E de massa, lasanha, nhoque, espaguete e assim sucessivamente. Aqui será registrado o nome do garçom que está atendendo a mesa e o código da mesa. Quando o cliente tiver essa interface, vamos supor que ele quer solicitar um pedido de uma lasanha de frango. Então, ele clica em realizar pedido e vai abrir essa interface para ele. E aí, aqui já traz automático o código do item, que no caso é o 0004. E aí, o cliente só coloca a quantidade que ele quer desse item aqui e o sistema já calcula o total e o valor unitário. Se tiver alguma observação, aqui eu usei de exemplo pouco queijo, que essas informações depois vai para a cozinha. O cliente coloca, caso tenha alguma observação, clica em finalizar pedido. Na cozinha, quando ele clicar em ver novos pedidos, ele vai conseguir ter uma visão do que foi pedido aqui para eles. Então, aqui a gente tem essa interface, né? A quantidade de lasanha de frango, qual mesa vai ser direcionado esse pedido, alguma observação que o cliente colocou, e aqui ele consegue, clicando nesse botão, ele consegue alterar o status para finalizado. Quando ele vai para a cozinha, ele já vai com o status de no preparo. Quando alguém da cozinha clica em pronto, muda para finalizado. Quando essa interface que a cozinha vai conseguir enxergar dentro do sistema. Na mesa, simultaneamente, ele consegue enxergar, ter essa visão. No caso aqui, eu consigo acompanhar o meu pedido, clicando em acompanhar meu pedido, eu consigo atualizar essa tabela e ver se a cozinha trouxe alguma informação nova. Caso eu queira cancelar o meu pedido, eu clico em cancelado e automaticamente a cozinha recebe como cancelado o meu pedido, né? O cliente cancelou o pedido. Para fechar a conta, aí sim vem o garçom, ele interage também com o sistema, coloca o código da mesa e ele já traz o valor referente àquela mesa, né? O valor do pedido feito lá na parte de pedido. O valor daqui
ele já traz aqui para fechar a conta. Opa, já traz aqui para fechar a conta. E caso o cliente tenha alguma dúvida em relação ao valor e queira checar todo o consumo, ele clica nesse botão ver consumo e para ele é apresentado, coloca o número da mesa dele e para ele é apresentado tudo que foi pedido, se teve algum item que foi cancelado e talvez esteja somando ou não, mas ele pode ter um espelho de tudo que ele consumiu. Voltando aqui, depois que conferiu, concordou com o valor, finaliza a conta. Depois eu vou mostrar para onde esses dados vão quando esse botão aqui é acionado. No perfil do administrador, então, esses dados que a gente finalizou a conta aqui, esses dados vão para o perfil, apenas o perfil do administrador pode ver. Então, o usuário comum, para ele, a visibilidade dele encerra aqui. Fechar a conta, acabaram as funções do perfil administrador. Então, esse é o fluxo que ele pode ter dentro do sistema logado como administrador, não, como funcionário, né? Perfil administrador, ele loga como administrador no sistema e ele vai ter um menu inicial, onde ele vai poder consultar o saldo, consumo e cadastrar. Depois eu vou mostrar para vocês o que é esse menu cadastrar. Se eu consultar o saldo, eu posso filtrar pelo número da mesa que eu quero saber. No caso, a mesa que a gente fechou agora foi a número 012. Então, ele consegue trazer para mim que a mesa 012 consumiu R$ 37,50. Se eu tiver outras, obviamente o cliente vai embora, outros clientes entram na mesma mesa, sentam na mesma mesa e consomem na mesma mesa. Então, sempre que eu filtrar 012, eu vou conseguir ver todos os filtros. Vai trazer repetidas vezes 012 com diferentes valores. Se eu não quiser o filtro, eu quero saber o meu consumo total do dia, por exemplo, eu consigo fazer uma busca sem filtrar e aí eu trago todas as mesas do meu estabelecimento. Voltando no menu, o menu consumo, eu consigo ver aqui agora o que a 012 consumiu para chegar naquele valor de R$ 37,50. Então eu vejo aqui que ela consumiu 3 lasanhas com pouco queijo e foi finalizado o pedido. Então, todas as informações que o perfil do usuário, que o perfil do funcionário comum, do usuário comum, ele tratou lá no módulo anterior, eu consigo checar agora como administrador relacionado ao meu consumo. Caso eu também queira não ter o filtro dos meus itens consumidos, eu só clico no botão ver, ele me traz os itens das demais mesas que foi consumido. Essas telas auxiliares, no caso é o menu de cadastro, eu vou poder cadastrar uma mesa no meu estabelecimento, onde eu coloco o código dela, o número de lugares que ela tem, se ela é interna ou externa, para restaurantes que tenham, né, essa divisão, se ela está disponível ou ocupada. E eu faço o cadastramento dela. No caso, a mesa ela deixou de ser interna e passou a ser externa. Eu venho aqui e clico em alterar. Para cadastrar o cardápio, os itens do cardápio, eu consigo vir aqui e selecionar a categoria que eu quero vincular esse novo item. Então, eu selecionei aqui massa, coloco um ID para ele e eu coloco a descrição do item, o preço unitário e se ele está disponível ou em falta. E eu insiro. Caso a lasanha de frango não esteja mais disponível ou o valor mudou, eu altero as informações e clico em alterar. Espero que tenham gostado. O trabalho foi bem bacana de desenvolver, porque eu acho essa disciplina bem importante para quem quer se formar nesse curso, porque você precisa aprender a desenvolver a documentação e ter uma visão mais técnica a respeito do que você está desenvolvendo em si. Não é apenas você ir lá e programar um sistema, mas você também tem que saber o que tem por trás daquilo e qual que é o objetivo de todo um sistema, né? Então, eu acho bem bacana essa disciplina, eu gostei bastante dela. Eu acho que de todas as matérias do curso, essa foi uma das disciplinas que eu mais gostei mesmo, assim. Então, é isso. Obrigada.
qualquer dúvida, podem entrar em contato.